Podcast O Novo Hunter. Patrocínio Epson do Brasil, Rede Cooper e Rádio 90 FM Blumenau. Olá, eu sou Roberto Vilela e você está no podcast Novo Hunter. Todas as semanas a gente traz aqui para a nossa mesa de discussão um profissional que faça diferença no seu mercado, né? Nossa linha de corte é literalmente ousada, onde a gente trabalha com diretores, CEOs e presidentes de empresas. Não é isso, TJ? É isso. E hoje a gente vai falar com o Ariel, da Porto Monte. A gente vai falar sobre tecnologia, geração de negócios, desenvolvimento de negócios e outros temas mais interessantes. Ariel, seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, DJ, muito obrigado, Roberto. Fico muito feliz de poder estar com vocês. Recebi com muita alegria o convite, porque eu sei que vocês fazem um trabalho muito focado nas indústrias, nas empresas do nosso vale, né? Então, só eu que agradeço. Fico à disposição aí. Ariel, conta um pouquinho da tua história. Parece que você não é do Brasil, né? Conta um pouquinho de onde você veio, como é que você veio para cá e um pouquinho dessa tua trajetória e da Porto Monte também. Eu já sou residente no Vale há 20 anos, né? 20 anos que estou aqui. Fui contratado por uma empresa do segmento teste e aos poucos fui ficando aqui em Blumenau até hoje. Já tenho minha família, tudo aqui em Blumenau. Começou em realidade lá em 2005, um dos primeiros e-commerce do segmento teste, né? B2C, e que aos poucos começou a dar muito certo. Eu nasci no Chile, né? Dá para ver que meu sotaque não é da região. Não é Fritz. Meus filhos até me corrigem constantemente, né? Porque o meu português não é aquela coisa, né? Mas me esforço todo dia para melhorar. E são 20 anos já mais. Nasci no Chile, mas hoje em dia já me considero residente e um nacional brasileiro, já, sabe? Graças a Deus. A gente começou, nós temos a Porto Monte já faz 18 anos, né? E eu comecei a participar da empresa como acionista faz pouco mais de 6 anos, 6 para 7 anos. Inicialmente a Porto Monte era uma empresa exclusivamente de tecnologia, uma empresa que desenvolvia diferentes sistemas, software, contábeis, um sinnúmero de produtos que se relacionam com software, né? Assim que a gente começou a desenvolver esse novo time, a gente começou a focar-se cada vez mais, saindo um pouco mais desse universo de projetos para ir diretamente para o comércio eletrônico. Hoje em dia, mais nichado ainda, só B2B para a indústria. E isso está fazendo com que a gente tenha cada vez mais foco, que é o principal desafio da gente, o foco no que a gente está fazendo. Porque é cada vez mais complexa a operação de um B2B para a indústria, né? Assim, a gente quebrou um paradigma. A gente, pouco mais de um ano, conseguiu identificar que havíamos, com luta, com trabalho, com desafio constante de melhorar nosso processo e tudo mais, havíamos conseguido decifrar o enigma do canal alternativo ao representante comercial. Uma coisa que muitas indústrias no nosso vale estão durante muitos anos, vamos falar, nos últimos 20, 25 anos, tratando de encontrar alternativas, não é para excluir, mas ter outras alternativas, não ter um mono vendedor, um único canal de vendas. E aos poucos que a gente se começou a dar conta que havíamos desvendado esse caminho alternativo. E hoje em dia estamos cada dia mais aperfeiçoando esse canal que agora que existe, que se confirma cada dia e que está sendo muito requisitado ultimamente a propósito do mercado mesmo, sabe? Ariel, quando você veio aqui para a região, pelo que você falou, há 20 anos atrás, você veio para trabalhar numa grande indústria têxtil. Você já veio para trabalhar na área comercial e aí aproveitou esse teu know-how comercial nesse processo, no teu ingresso com a Porto Monte,
vamos dizer assim, para fomentar o conhecimento e associar com a tecnologia para gerar esse canal alternativo quando a gente pensa no representante comercial? Ou você já ao longo desse ciclo assim, começou a despertar o interesse por tecnologia, foi atrás, estudou? Como é que foi essa transição? Bem, o que você falou, em realidade eu vim para montar um B2C Sim. de zero, né? E nesse decorrer, a gente começou, lógico, a entender também a vida, o dia a dia da indústria. Então, se juntaram as duas coisas. Assim que depois, ao tempo depois, vem e começa a desenvolver-se um negócio próprio, que é a Porto Montt, Rafael Santiago e eu somos 2 sócios. Aí a gente juntou, Rafael é especialista em tecnologia, ele é um ótimo desenvolvedor. E eu venía por la pegada comercial, los procesos necesarios, la manera de traer ese cliente, ese potencial cliente, efetivar, vender, y de ahí para enfrente desenvolver la venda, ficou por meu lado. Então aí se juntou a tecnologia e os processos. E aí a gente, lógico, como além de tudo, vivimos em um ambiente extremamente industrial aqui no nosso vale. Aí começou a gente a fazer este laboratório. E hoje em dia a gente agradece muito a confiança da indústria porque eles estão apostando nesse projeto, que em realidade é um projeto bem complexo. Para nós, às vezes, até é difícil explicar como funciona, muito mais até para vender, às vezes. Mas foi bem como você colocou, a união desses 2 conhecimentos, de tecnologia e de processos de vendas. E vocês vendem um produto estruturado ou ele é customizado de acordo com a necessidade da indústria? Até 4 anos atrás, tinha uma tendência mais de ser um produto, de ser um software. A partir de los 3 para cá, já virou um projeto. A gente conseguiu, via a experiência de nossos próprios clientes, dar-se conta que só com tecnologia não ia dar certo. Teníamos que introduzir processos para efetivar e evoluir toda essa massa comercial. Porque a plataforma, por mais que... por isso que quizá muita indústria não conseguiu esclarecer quando queria ter um canal alternativo de venda, que era o representante comercial. Ele pensava que com um software ia ter essa grande possibilidade também, e em muitas tentativas não deu certo, era porque faltava algo mais. E que é o que faltava? De novo, a interação humana, de uma pessoa participando nesse processo de venda. Porque veja bem, um CNPJ, por mais que veja um software, um monte de produtos fotografiados com inúmeras qualidades, o CNPJ se casa com outro CNPJ, olho no olho, ouvindo falar, e tem que haver esse acercamento inicialmente cheio de medo, cheio de cuidados e tal, mas depois vai desenvolvendo essa fidelização e vai acontecendo a venda. Agora, um CNPJ, imagina, nós moramos num continente praticamente. Sim. Imagina um fornecedor, um possível cliente que mora no Nordeste, em Pará, vai procurar por internet um fornecedor do Rio Grande do Sul, sabendo que tem um monte de estado no meio, tem São Paulo no meio, que é um concorrente natural. Então, passando o cartão BNDES não vai acontecer. O que vai acontecer? Com uma equipe que dá suporte a essa plataforma. Então é um projeto que tem tecnologia e tem equipe de venda. Então aí é onde a coisa começa a andar. Tem integração das duas coisas. Então você tem um projeto que não exclui o trabalho do cara no campo, do vendedor no campo, em hipótese alguma, né? Você complementa, né, as duas coisas. Você acelera na medida que você coloca a tecnologia junto, principalmente para filtrar, provavelmente, vendas recorrentes, a necessidade, às vezes, de ser um cliente, talvez, que teria um ticket médio um pouco menor, que não justifica o deslocamento daquele representante comercial, e você consegue fazer a venda digital, é isso? Assim, Roberto, até um pouco, vamos tratar de usar a palavra bem exata, né? Sem querer radicalizar isso, é um pouco mais radical que isso. Porque o que acontece? Em muitos de nossos projetos, hoje, de clientes que já têm 2, 3 anos utilizando essa metodologia, porque a gente desenvolveu, ele conseguiu até começar a pensar na exclusão do território. Entendi. Quando você tem uma equipe de representantes, você colocou representantes em diferentes estados, porque eles
vamos fazer uma analogia bem simples, com a caminhoneta 4x4 que tinha, ele conseguia um rádio de 300 km e tal. Hoje, os equipes, as pessoas, estão dentro da indústria. Sim. Então, essa mesma moça que está fazendo uma venda para um CNPJ de Pará, desliga o telefone e atende Passo Fundo, Sim. atende Chapecó. Então, não existe uma determinação por território, existe uma determinação por tipo de negócio ou por... Carteira de cliente. Ou, perdão, por ticket médio. Sim, ok. Porque dependendo da força desse vendedor, ele vai se encaixar São melhor. outros parâmetros não geográficos. Mas né? não geográfico, porque essa menina não precisa uma caminhoneta 4x4 agora. Não é mais o gerenciamento territorial. E sim. Ela precisa estar capacitada e com uma retaguarda de sistema, mas com uma capacitação para ela atender aquele perfil de cliente da maneira correta. E o grau dessa fidelização era a maior incógnita, porque vai ser insuperável, porque eu sou representante, vou até o cliente e falo, sinto os dores dele e tal. Uma plataforma não vai acontecer. E ele está certíssimo. Só que, como já explicamos antes, é a plataforma, é a atuação de uma equipe interna, vivo. Essa moça, esse rapaz, vai ter interações muito mais frequentes que as próprias do representante, Com muitas certeza. vezes. Com certeza. Agora, como eu explicava, não é um canal exclusivo, um canal alternativo. Por quê? Existem profissionais, representantes, que são extremamente habilidosos e fazem uma contribuição maravilhosa para a indústria também. O que não podia acontecer é que fosse o único caminho. Entendi. Sabe? Sem dúvida. Sem dúvida. Uma outra coisa que eu acho que é legal a gente entender, já que a gente está começando a clarificar o trabalho da Porto Monte. Pela tua vivência, Ariel, com a indústria têxtil, o teu start com a empresa foi dentro do segmento têxtil, continua dentro do têxtil, ou vocês diversificaram e hoje já tem de têxtil, metal mecânico, alimentício? Como é que está essa questão? A gente, bem que você falou, a gente começou com o testing aqui, Sim. não tem como fugir, né? A gente tem muito Está testing. num polo têxtil? Só que é engraçado, à medida que você vai descobrindo esse mercado, você se dá conta também que o universo é extremamente grande, porque a gente, o que é o que pensa? Moda, cama, mesa e banho, né? Só que existe um mercado imenso, tem desde o fornecedor de fio, a malha, a tintureria, é um mercado... Acessórios. Muito maquinária, sabe? Só que a gente vê só aquela finalização do produto acabado, né? Sabe? Só está vendo isso. Mas a gente começou, mas hoje não, hoje já nós temos uma carteira aproximadamente de 60 indústrias e as iniciais têm uma ligação direta com o testing, mas hoje temos alimentos, temos metalmecânica, combate contra incêndio, iluminação, moda infantil, são praticamente todos os segmentos que de alguma maneira nos foram acompanhando. A única coisa que a gente toma muito cuidado é não tentar provocar concorrência entre eles. Não, a gente, se tem um nicho que já é um parceiro, a gente não coloca ninguém mais aí dentro. Às vezes existe tangenciam o outro item, mas os carros-chefes são bem diferentes, para não provocar essa, vamos dizer assim, uma falta, não falta ética, mas fica um pouco incômodo estar trabalhando com duas empresas que são concorrentes diretos. Está envolvido estrategicamente com o cliente, né? Agora, sim, de jeito, uma das coisas felizes disso é que você começa a dar-se conta que, independente do segmento, a matéria-prima é exatamente a mesma, é gente. Sim. É gente bem treinada, é gente com conhecimento do produto, é gente que vai fazendo toda aquela situação de a felicidade de fechar o pedido. E a plataforma, mas todo o conhecimento que a gente tem de Google também, vai criando todo esse fluxo novo para que a indústria comece a ficar mais independente. Sabe, um detalhe bem interessante que a gente fala para as indústrias é que geralmente as grandes empresas existem áreas que vão terceirizando porque muitas vezes não se justificam ou não se viabilizam dentro da operação. Então, vou deixar contabilidade terceirizado, até RH terceiriza, RH tem outra empresa e tal. Só que a indústria, até hoje, poucos começaram a dar-se conta que haviam terceirizado um dos focos do negócio, que era a venda. O CNPJ
de representante comercial é outra empresa. Sim. Então, durante todos estes anos, nossas indústrias terceirizaram a venda, olha só. O foco era a produção, mas a venda está terceirizada. E nós, o que estamos fazendo? Voltando para dentro algo que era fácil de fazer, mas que era difícil de desenvolver. Então, nossos parceiros hoje em dia estão bem felizes por essa inclusão da área comercial de novo na indústria, sabe? E quanto tempo que demora para implantar um projeto desse tipo? Desde o kickoff do bem assinado o contrato, vamos lá, existe um tempo de desenvolver toda a parte de software que leva praticamente 3 meses e depois vem treinamentos de processos que são feitos dentro da Portomont e outros dentro do parceiro, né, da empresa, em company. E, assim, em geral, em implementação e tudo, 18 meses. Só que os resultados, a gente se surpreende muitas vezes, em menos de 24 meses tem resultados que surpreendem, até nos surpreende bastante, porque você tem uma ideia por os históricos que vão acontecendo, mas à medida que vão acontecendo novos clientes, parece que isso ha ido agilizando e o processo se ha ido encurtando cada vez mais para alcançar essas metas intermediárias e a curto prazo que a gente coloca. Você vai colocando as peças no lugar e aí a hora que começa a funcionar a máquina, ela dá resultado mais rápido. Muito mais rápido. Só para que você tenha uma ideia, a gente trabalha bastante carteirização de clientes também, né? Então, geralmente a gente pergunta às indústrias quantos clientes ativos você tem. Ele pergunta primeiro quantos clientes você tem. A maioria da indústria meio que não sabe. Cliente ativo, quizá muito menos, porque para você ter uma ideia de cliente ativo, tem que saber qual é o ciclo de cada cliente. Tem cliente de 60, de 90, de 120. E na maioria das vezes o cliente não tem nem ideia como fazer isso, né? Mas a gente já encontrou situações em onde uma empresa com 20, 30 anos acreditava que o ciclo de compra era de 3 meses. Imagina estar vivendo 10, 20 anos pensando que os lançamentos eram os ciclos. Então, em 4 lançamentos por ano, o ciclo era de 3 meses. Hoje em dia, nesse projeto, a gente descobre que esse potencial cliente nosso parceiro, ele queria ser atendido 30 em 30 dias. Mas ele viveu 20 anos por um canal tradicional, orientado por um representante comercial que dizia que não, que o ciclo de compra era 90 em 90 dias. Então, quero que está isso, agilizando e mexendo muito. A gente está, sinceramente, eu, Roberto, está muito feliz porque está fazendo um diferencial em nosso parceiro, principalmente em momentos que o mercado, não só nosso, né, mundial, está tendo uma retração. Mas, rio revuelto, ganancia de pescadores, dizem, né? Então, nossos parceiros estão tendo uma carta embaixo da manga, sabe? Eu acredito, pelo que você vem comentando, Ariel, que fundamental dentro de um processo de implantação de uma metodologia, porque é um conjunto, né, para dar a solução, é uma metodologia junto com a ferramenta e tudo mais. Se faz necessário uma imersão da equipe da Portomont dentro dessa empresa, desse parceiro, dessa indústria que vocês vão assistir com a solução de vocês. Isso é feito nessa imersão. Eu consigo fazer ela de uma maneira híbrida, eu consigo fazer ela de uma maneira remota, à distância, ou eu preciso fazer ela presencialmente, essa imersão, para entender, por mais que às vezes a gente repita, né, modelos, mas você acabou de dizer para a gente que você evita, até por uma questão estratégica do negócio, evita tá tratando com clientes que atuam mais ou menos na mesma área ou no mesmo segmento. Então, esse aprendizado da sua equipe ao ponto de levar isso para um nível para transferir confiança para esse cliente que vai fazer a venda no B2B, é feito presencialmente? Vocês vão até lá? Como é que funciona? Em princípio, a gente até pensou que podíamos fazer 50-50, meio remoto, meio presencial, mas hoje em dia a gente se deu conta o diferencial de fazer o presencial. A propósito do próprio podcast que vocês criam, a identificação da pessoa que vai pegar o projeto, desse líder que vai mexer, faz toda a diferença. Você pode fazer exatamente o mesmo que fez no projeto anterior. Todo igual.
Até alguns ajustes finos que podem ser alguma diferença e tal. Mas se o líder não é condizente com o projeto não vai para frente. Então, olha só, tecnologia, na parte do marketing, geração de fluxo via Google, a parte de processo, todo de lado, a gente erra em um cabeça do projeto, não vai acontecer absolutamente nada. Na liderança, na orientação, no engajamento, no envolvimento das pessoas, né? Se perde tudo. É impressionante isso, porque hoje em dia a gente até toma muito cuidado na hora de vender e fazer essa parceria com o nosso cliente, mas a gente pergunta, quem vai ser o líder? Tal pessoa. E a gente quer saber desse potencial líder, porque ele, digamos assim, é 880. Hoje em dia, tanto é que a maioria dos últimos projetos nossos, todos são liderados por acionistas. Todos são liderados por acionistas. E esse foi um romper paradigma, porque hoje em dia o industrial é uma pessoa que está com a agenda lotada o tempo inteiro. Não tem tempo para nada. Então imagina se eu vou ter tempo para falar industrial de estar metido no negócio de Google, essa coisa de tecnologia e tal. Mas aqueles que usaram e deixaram um tempo na agenda para fazer, hoje em dia viraram case de nossa empresa. Então, aquela coisa de que se é marketing e tecnologia, tem que ter 22 anos, começa a colocar-se em tela de dúvida, porque, me desculpe, a administração, independente do que for, que tenha mais cabelo branco, né, também vai ter mais chance, e aí por em frente. E não ao contrário, esse é um paradigma que a gente foi quebrando, porque tecnologia, fica aqui, sacou a pessoa mais jovem da patota. E não é bem assim. Tanto é que nós, por exemplo, quando vendemos um projeto, deixamos claro, não é um projeto de tecnologia. Então é um projeto de marketing também. Não é um projeto, é um projeto comercial. Pede ajuda, tem padrino no marketing, tem padrinado no TI e tudo mais. Mas é comercial. E aí é onde o diretor comercial diz, eu pensei que ia cair lá no marketing, ia cair lá na TI, não, vai cair em você. E aí começa tudo. Então, mas se essa pessoa não está engajada, e por alguma razão, seja qual for, ou não tem interesse, ou muitas vezes quizás até não tenha capacidade, a gente recua. Entendi. A gente já percebe. Pela experiência que vocês têm, vocês sabem que ali não vai evoluir o projeto. Assim, nós temos exemplo da empresa que as próprias diretorias sabotam, porque ele, de alguma maneira, tem um envolvimento com essa patota de representante comercial. Sim. Então, para ele, essa dualidade é até compreensível, né? Sim. Sabe? Então, até quizás deveria cair em outra pessoa, não nele. E é nessa dualidade que começa a balancear o projeto. Então, a gente orienta bastante, faz várias conversas para que esse parceiro entenda que a eleição de esse cabeça tem que ser uma eleição tão importante como a toma de decisão de ser parceiro conosco. Para evitar conflito de canal, e esse conflito de canal tem que ser evitado desde dentro da empresa, né? Exatamente. Principalmente porque, imagine, nós estamos falando das indústrias do Vale, eu digo nossa, né, porque eu considero do Vale mesmo. Nós temos indústria centenária aqui no Vale. Algumas. Então, imagina, eles sobreviveram e viveram e desenvolveram toda uma história por esse canal que merece muito respeito. Agora, é também dever da indústria pensar de que maneira, compreensivelmente, não tentar fazer tudo junto, porque vai provocar esse conflito. Equilibrar a equação respeitando o canal que existe, mas procurando alternativas. Né? É porque esses termos de sempre assim, é tudo igual, você tem que ter muito cuidado, porque existem profissionais que sim são muito válidos dentro do segmento de representante comercial. Mas também tem que ter cuidado também, assim, que não que tudo está certo ou que tudo está errado. Mas aí você agora tem esse equalizador para dizer, não, nessa região não tenho ninguém, então vou com um projeto. Nessa região tenho um representante bom, vou preservar ele. Sim. Eu tenho muito relacionamento com representantes comerciais pela natureza da minha atividade. E o que você acabou de falar faz total sentido. Em algumas regiões a gente tem muita dificuldade de encontrar um representante comercial com capacidade, com qualidade e com disposição de fazer o trabalho que precisa ser feito. Outra característica que eu acho que a gente tem que levar em consideração é que a própria profissão de representante comercial
ela vem perdendo um pouco de força porque muitos dos jovens não desejam dar continuidade para essa função, para essa atividade. Então, acho que é extremamente oportuna a entrada de soluções inteligentes, criativas e efetivas, como a da Portmont, para justamente equalizar, né, equacionar isso que lá na frente vai ser um gap para uma empresa ou para outra. Esse representante vai envelhecendo, vai saindo do jogo, vai se aposentando, vai parando ou até vai falecendo, sabe lá, não tem um substituto, tem uma carteira robusta sob seu cuidado, essa carteira muitas vezes é transferida para a empresa, mas se a empresa não tem o histórico, uma forma de atuar ou até um histórico, porque às vezes ele protegeu inclusive os dados, né, você sabe disso, aí você perde, né? Então às vezes você tinha um determinado valor comercializado, você perde aquele valor por causa da saída desse representante. Eu acho extremamente interessante. Queria entender, Ariel, como é que a Portmont vende a própria empresa, ou a própria solução? Usando que tipo de ferramenta, que tipo de metodologia para fazer com que o cliente que tem uma indústria, eu estou lá em São Paulo, eu tenho uma indústria, ouvi o podcast do Novo Hunter, assisti o Ariel, me interessou, como é que eu chego na Portmont? É ele que tem essa iniciativa, vocês que prospectam esse cliente, vocês saem à caça, né? Você é o caçador, né? Você é um hunter, né? Veio do Chile para caçar aqui na região e teve sucesso. Como é que é essa caça? Nós fazemos exatamente o mesmo que nossos projetos, né? A captura é passiva, a gente não faz prospecção ativa, é todo passiva, só que a gente não abriu, sigue um princípio de concentração, né? Que nós treinamos nossos parceiros para isso, para seguir esse princípio de concentração e não desconcentração. Então a gente está muito focado em Santa Catarina. A gente tem possibilidade de abrir campanhas para todo o Brasil. Mas a única exceção que tem fora de Santa Catarina é Curitiba, o resto a gente não nos interessa por enquanto. Não fazemos campanha, por quê? Por a mesma razão que estávamos comentando anteriormente, fica muito difícil fazer treinamento. A imersão, né? Quando é muito longe. Então, por exemplo, nós temos uma fábrica, um parceiro que fica no coração de Paraná. De aqui até lá, de carro, dá umas 14 horas. Então, imagine você treinando de 15 em 15 dias. Ou ele que vem para cá, ou somos nós que vamos para lá. E aí, imagine se fuera São Paulo, Minas Gerais, Figueiredo. Lógico que a gente está pensando em alternativas que fueran mais, digamos assim, de fácil transmissão, e não só. Mas o feeling que a gente consegue perceber em uma reunião física, por trejeito, por diferentes situações, por pergunta e resposta que acontecem em uma reunião dentro da indústria, dificilmente você vai perceber dentro de uma tela. É lógico que haveria que encontrar a melhor maneira, mas hoje em dia nós fazemos prospecção passiva só em Santa Catarina. Temos algumas indústrias de Rio de Janeiro, Paraná também, mas a maioria delas foram por indicação de nossos clientes aqui no Vale. Legal. Então a indicação é uma metodologia efetiva para o negócio, né? A maioria é na base da indicação, né? Eu tive sucesso com a Portmont e tal, então sugeri para o DJ para ele também ir atrás e assim sucessivamente. Não, e é interessante o seu comentário, porque realmente a venda dentro de indústria, né, independente de B2B, né, B2B como um todo ela já é diferente do B2C, mas quando a gente fala de venda industrial, ela tem algumas particularidades muito interessantes, e uma delas é a necessidade de você transferir confiança suficiente para fazer o industrial, que normalmente ele tem um ritmo um pouco diferente do cara que tem um negócio, tem uma empresa e não tem uma indústria. Ele é muito mais conservador, com alguns movimentos, né? E aí entra aquilo que você falou, né? Às vezes ele trabalha com representação comercial há 100 e poucos anos, né? E aí você convencer, se não tiver esse approach presencial, alguém que talvez até com os próprios cabelos brancos, né? Contando essa história, validando, não, eu fiz e funcionou, é difícil de ter o aceite. Não, mas é bem isso aí. O industrial digamos assim, um ser humano com um pensamento extremamente analítico. Sim, né? Muito analítico. Então, ele entra por número, entra por estadística ou porque alguém está dando certo. E é o que está acontecendo ultimamente, são indicações de uma indústria para outra. E sabe, um detalhe bem interessante me estava lembrando agora. Outra coisa que a gente foi muito feliz em identificar e depois desenvolver é tentar levar até o industrial
essa nova venda online, né? Essa nova, não é venda online também, né? Mas digamos assim, essa venda que transita online e que entra dentro da indústria com os termos da indústria. Como assim? Perfeito, perfeito. Como assim? Porque a venda parece uma única coisa, parece que fuera só uma esfera, né? Mas nós nos dimos conta que a venda é exatamente igual a uma linha de produção, onde você tem um almoxarifado, onde você tem uma mesa de corte, onde você tem uma estamparia, onde você tem uma costureira, onde você tem um embalador. Cada estação tem um especialista. Nós, quando começamos a treinar nossos parceiros, explicamos, a venda não é uma coisa exclusiva, é uma linha de produção de venda, exatamente, onde tem uma pessoa que só faz uma situação, tem outra pessoa que elabora só e exclusivamente outra situação e tal. Por isso é que, de alguma maneira, a representação, em alguns casos, para ser bem justo, e não em todos, em alguns casos, se torna o pato, né? Não nada bem, não voa bem e tal. Por quê? Porque ele faz tudo, ele faz prospecção, ele faz fechamento, ele faz administração de carteira, ele faz tudo. E aí você sabe, é o mesmo que ter uma linha de produção onde todo mundo quer ser costureira. Ninguém quer ser embalador, ninguém quer trabalhar. Ele pode até ter uma vantagem em certo ponto, que é ter um relacionamento, ele vai controlar ali, mas ele não consegue escalar o negócio também, né? Exatamente. E você tem uma variante entre... Você não consegue padronizar, a gente tem esse drama Você tem performances diferentes de seres humanos diferentes, né? Porque ele está tentando fazer uma atividade complexa que acumula todas essas funções que você citou. Então, ok, mantém esse modelo, mas cria um modelo alternativo que você abre isso aqui, sistematiza e coloca num fluxo que você reduz o erro, né? Não é à toa que você é um nome de mercado todos estes anos na DJ. Você falou, foi muito feliz isso aí. O cara nunca vai escalar a venda. Porque imagina uma fábrica onde a mesma pessoa que trabalha no almoxarifado corta... Você está comparando fábrica com artesanato. Exatamente. Então, a maneira que nós vimos de produzir essa venda era provocando essa linha de produção que aí sim a indústria, com poucas pessoas dentro, conseguia escalar um grande volume de venda. E aí nós começamos a falar na mesma língua do industrial. Sim. A industrial sacou. Sim, então dá para fazer. Então, a gente fica muito feliz porque... de alguma maneira eu me sinto bem atendido desde que eu cheguei aqui no Vale e os esforços que nossa empresa Portomont faz para que nossos parceiros desenvolvam essa habilidade quanto antes de saber vender internamente nos deixa muito felizes, porque é muito triste quando também a gente vê uma fábrica fechando no tempo da pandemia, não sei se você lembra, ou por diferentes situações. Então, se isso dá uma contribuição para a nossa região, a gente fica, de verdade, muito, muito satisfeito. Eu acho que tem um outro fator bem importante que tem que se levar em consideração quando a gente fala dessa relação, né, com representação comercial. São raros os casos de representação comercial exclusiva. E às vezes as pessoas que não entendem muito como funciona o trabalho do representante comercial, é muito comum o cara ter 2 ou 3 pastas. E dentro de um contexto como esse, se já é difícil para você ter resultados, escalar quase impossível, você com 3 pastas, né, ou com 2 pastas, o grau de complexidade aumenta. Então a entrega, por melhor que ela seja, às vezes ela não é condizente com a expectativa da empresa naquela região. Então é fundamental essa complementariedade, utilizando uma metodologia muito mais efetiva, né, contínua, e principalmente eu achei muito oportuno quando você falou, Ariel, da importância de falar a linguagem do industrial, porque o negócio com a indústria é muito isso, né? Você tem que falar uma linguagem que transmita segurança e que venha com um viés mais analítico possível, né? Ariel, e como é que estão os desafios de inovação e de crescimento para Portomont agora para o futuro? Então, o maior salto que dimos o ano passado é, além de estar melhorando constantemente os processos de finalização de venda, né, que são os que acontecem com a pessoa física que forma parte do time de venda dentro da organização, é fazer esse acompanhamento tudo dentro da plataforma B2B. Então, tanto é que a gente agora está utilizando outro termo, porque plataforma B2B é aquela plataforma onde você coloca fotografias e banner e tal,
banner, e tem um modelo administrativo onde você sube fotos, preço e tudo mais. Mas nós já, este ano, dimos um pulo, né, principalmente a equipe do Rafael, desenvolveu um sistema que diera suporte a todas as necessidades dessa central de venda, para que ele não tenha que estar constantemente assistindo-se por um ERP, que muitas vezes não tem essa agilidade. Então, para agilizar a operação, a gente desenvolveu, dentro de todo o sistema, agora chamamos de sistema de venda online, todo o que o operador precisar. Então, tem CRM, tem modelo de orçamento, tem integração de ligação telefônica, tudo isso para que rode em uma única tela. Deixa eu ver se eu entendi, porque o CRM, o ERP é um sistema monolítico, né? E ele é difícil, você não pode fazer alteração, etc. E buscar informações lá, abrir uma nova instância enquanto está fazendo atendimento, a interface é difícil, o sistema é lento, gerar relatório é complicado. Então você puxa essas informações numa interface única e capacita a pessoa ali, o atendente, a usar aquilo dentro do teu processo que você falou, dividido de cada tarefa. Exatamente, porque que é o que acontece? Para ganhar essa escala que você está falando, a gente em uma conversa aqui, como estamos agora, a gente detecta que com um campinho de 4 dígitos nós conseguimos colocar um dado que é muito importante. E aí a gente dependia de uma solicitação para um terceiro software. Aí a gente começou a dar conta, pô, essa coisa a gente pode ir desenvolvendo. E foi um trabalho de um ano passado praticamente inteiro, e desenvolvimos esse sistema. Então, hoje em dia, praticamente o ERP da indústria a gente utiliza simplesmente para integrar o pedido que já está praticamente finalizado, baixar estoque e emitir nota fiscal. Então, isso foi... Agiliza muito o processo, muito. Né? E ainda vai continuar, porque ele, assim, em realidade, aquilo que é esse software? É um livro que você vai escrevendo todo dia, com diferentes situações. Ah, mas pueden ser otros software, pueden ser otros software. O problema es que la gente va escribiendo esta historia para o cliente A, para o cliente B, con diferentes historias. No hacemos SaaS. No es una actualización que va a recaer en todos nuestros parceros. La gente trabaja one-to-one. Cada plataforma tiene su vida propia. Entonces, la historia que se va escribiendo, los procesos que van desenvolviendo, se van transformando en un campinho, en un relatório, lo que seja, vai ser exclusivamente desse cliente. Legal. Pergunta crucial que a gente sempre faz aqui no podcast Novo Hunter, para os nossos convidados, até por causa do nome do próprio projeto, né, do podcast Novo Hunter, é quais são as características que você, Ariel, considera essenciais para um profissional estar no mercado, se desenvolver, chamar a atenção, prosperar, enfim, trabalhar na Porto Monte, por que não, né? Quais são essas características? Eu posso falar que de alguma maneira subsistem frente a outras, né? A gente chama de sangue no olho, né? Sim, sim. Eu acho que essa é uma das principais, né? Porque você pode ter um sinnúmero de outras situações que vão ajudar e vão ajudar bastante no desenvolver de cada uma da evolução que tenha esse profissional. Então, agora, a sangue no olho, ela é o socorro que vai permitir que você alcance outras, sabe? Então, aquilo que é a sangue no olho é o eterno incomodo de melhoria. Sim, muito insatisfeito, né? Mas fulano tão bom, mas pode ser o melhor, né? Não é insatisfação infeliz. Al contrário, é uma insatisfação extremamente feliz de poder dizer assim, mas dá para melhorar ainda mais. E essa sangue no olho, a gente vê e abre, incluso fecha os olhos a uma multitud de requisitos que poderiam vir, como educação especializada em tal ou qual coisa. Claro que sim. Mas eu nunca estudei desenvolvimento, eu nunca estudei administração, eu fiz direito. Cheguei a este país e eu tive que me virar. Então, nem desenvolvimento, nem administração. Hoje em dia, o que nós fazemos é desenvolvimento de um software para melhorar a administração de negócio. Que é o que fez isso? Quando a gente, assim, eu acho que
também os colonos que vieram aqui, ou você faz acontecer, porque não tinha nem chance de voltar, né, para a Alemanha naquele tempo. Agora até dá para voltar aqui, sabe? Mas eu acho que isso é o que mais admiro de alguém, é a sangue no olho, o cara que não se entrega, vai, apanha, aprende. Eu tive a sorte de iniciar aqui no Vale, principalmente na indústria, e lá é um ambiente que muitas vezes se taxa de muito durão e tudo mais, mas eu elogio isso aí. Eu acho que essa capacidade de se recuperar, se levantar, se recuperar, ir de novo e tal, faz toda a diferença. E mais, a segunda que eu também importante é manter a harmonia e a tranquilidade também. Nos piores momentos, nos melhores momentos, você tem que ter esse equilíbrio de nem 8 nem 80. Manter a harmonia da situação independente, do que for. A gente já, sem querer ir muito longe, depois da pandemia, né? Passar um momento difícil, mas quando você consegue ter esse estado de ânimo equilibrado, nós temos um parceiro também que nos ensina bastante, que é o Grupo Seus, né? É um exemplo maravilhoso também de equilíbrio. Uma empresa, um parceiro que nós aprendemos muito com eles também. Mas eu acho que seriam as duas características mais a gente, pelo menos eu consigo perceber como um grande diferencial. A harmonia, saber administrar sorrindo. Lógico que há momentos que não são tão felizes assim, porque mas tem que ser mais momentos felizes que infelizes. E aí a importância é manter esse equilíbrio também. Ariel, queria te agradecer por essa conversa, entender, né, conhecer um pouco da tua trajetória, entender essa abordagem diferente da Porto Montt com essa solução de mercado, né, de escalabilidade, de industrializar o processo comercial, né, bem interessante para gerar mais resultados para as empresas, ampliando as possibilidades de geração de negócio numa nova frente que não elimina ou não substitui a tradicional do representante, mas complementa, né, e expande. É muito bacana ver um modelo de expansão de negócios com ferramentas, né, tecnológicas que fazem sentido para os industriais e para as indústrias. Né? Muito obrigado, e hoje foi um aprendizado interessante para uma área, né, que a gente gosta tanto, que envolve toda essa integração de processos, tecnologias, mas não deixando de lado manter as pessoas no centro de tudo. A gente tem o aspecto humano como fundamental e fator crítico para o sucesso das indústrias, das marcas, né, e dos resultados. Obrigado. Só que agradeço, viu, DJ. Fico muito feliz, Roberto, pelo convite, viu? E fico à disposição também. Mas também que o sucesso acompanhe vocês, né? Estão fazendo um ótimo trabalho. Eu acho que essa contribuição para nosso mercado aqui no Vale também é muito enriquecedor. Cada uma das pessoas que pode deixar um pouquinho aí para contribuir aos demais. Muito obrigado mesmo. Legal, nós é que agradecemos. Vocês acabaram de acompanhar o nosso bate-papo com o Ariel da Porto Montt, o nosso chileno mais blumenauense, eu acho que tem aqui na região, né? Já fala um português muito tranquilo, né? Fácil de entender, está mais enraizado no Vale do Itajaí do que qualquer um aí, 20 anos aqui na região, trazendo uma experiência muito grande, compartilhando o seu conhecimento, a sua vivência e os seus insights. Eu acho que essa é a nossa proposta com o podcast Novo Hunter, trazer sempre profissionais e ideias e empresas que fazem a diferença, não só aqui em Santa Catarina, como no Brasil como um todo. Essa é a nossa ideia. Então você continue acompanhando o nosso conteúdo, compartilhe os nossos episódios, né? Chame os seus amigos aí para acompanhar, porque isso faz toda a diferença para a gente. Valeu? Até o próximo episódio. Valeu. Podcast O Novo Hunter. Patrocínio Epson do Brasil, Rede Cooper e Rádio 90 FM Blumenau.